Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou lhe mostrar como usar o comando do while, switch e como criar funções. Já estou aqui com o meu projeto aberto e também já criei o arquivo com essa nomenclatura aqui só para separar. Você pode criar aí do seu jeito. Já estou aqui com a parte padrão já escrita, né? Esse é o normal que nós utilizamos. E aqui eu já vou começar com a implementação. Vou digitar aqui então o comando do. Ele é feito dessa forma e aqui embaixo, logo na sequência da chave, eu escrevo while. Então fica do while. E aí um ponto e vírgula aqui no final. Então esse comando ele é similar ao comando que nós fizemos lá do for, onde nós temos a inicialização de uma variável, aqui a codificação e aqui a validação. Lembrando que de qualquer validação que exista, ele vai entrar aqui pelo menos uma vez. Então lá no for pode acontecer dele não entrar, no while também não, mas aqui, independente do que aconteça, ele vai entrar uma vez aqui e vai executar. Então esse comando aqui ele é muito bom para você utilizar para criar menus, para interação na linha de comando. Então vamos fazer isso, vamos criar um pequeno menu aqui. Primeiro, para criar o menu, vou digitar um printf. E o printf eu vou escrever a palavra escolha. Então já coloco aqui, coloco uns 3 pontinhos aqui, um /n para saltar para a próxima linha. Aqui eu já tenho o printf com a escolha. Vou clicar aqui em Shift Alt e apertar para baixo algumas vezes aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Então preciso de 5 printf. E agora eu vou alterar aqui dentro, vou apagar isso aqui e vou digitar o seguinte. Eu vou voltar aqui, apagar isso aqui, porque o que eu vou escrever na sequência aqui é o que vai ser mais repetido. Vou colocar aqui o valor de -3 e colocar aqui uma frase, -3 para calcular fatorial. Dessa forma aqui. Agora sim eu vou apertar Shift Alt e apertar para baixo 2 vezes. Já 3 vezes, mais uma, isso. Agora eu vou apagar aqui -2 para calcular Fibonacci. E agora aqui eu vou colocar -1 para sair. Vou vir aqui, trocar por -1. -1 para sair. Aqui agora eu vou apagar todo esse aqui. E aqui eu vou escrever digite aqui, só como referência mesmo. Dar 2 pontos, soltar um espaço e tirar esse /n. Agora vou dar um Ctrl S para salvar. Então quando eu executar aqui, ele já vai entrar direto nessa chave e vai printar na tela esse menu. Quando ele printar esse menu na tela, eu vou falar digite aqui uma dessas opções. Então eu vou colocar um scan F e pegar aqui um valor inteiro. Esse valor eu vou armazenar numa variável, vou colocar o nome de escolha. Pode colocar o nome que você achar melhor. Vou colocar escolha e vou declará-la aqui em cima, int escolha. Dessa forma aqui. Então agora, quando ele processar, ele vai parar aqui no scanf e vai armazenar a informação aqui no escolha. Então agora no while aqui eu vou colocar escolha enquanto ele for diferente de -1, ele vai ficar rodando. Quando apertar -1, ele sai. Apertar Ctrl S para salvar, vou vir aqui. Eu já estou no local onde que está o meu arquivo. Vou dar um GCC e do while. Vou dar um Enter.
esperar compilar. Compilando, agora eu aperto A, dou um Tab e dou um Enter para executar. Vou subir aqui um pouco essa janela e aqui você observa o menu. Escolha -3, -2, -1, sair. Se eu escolher -3, ele não vai fazer nada porque nós não criamos ainda a opção para fazer alguma coisa. Se eu colocar o -2, também nada, mas ele vai continuar rodando. Se eu apertar -1, ele sai do programa. Então isso aqui já é o menu que nós estamos utilizando. Como eu falei no início, eu vou lhe mostrar como utilizar o do while e o switch. Então o do while é isso aqui, é mais um laço da família de laços. Por que eu não coloquei aqui? Porque eu achei mais interessante passar o exemplo dessa forma, para que você entenda que o do while ele já vai executar de primeira. Então é melhor você utilizá-lo dessa forma. Quando você quiser alguma interação que sabe o final, utiliza o for. Quando não souber o final, utiliza o while. E quando quiser criar um menu, crie aqui com o do while. Não é uma regra, mas você pode fazer assim. Eu faço assim, mas eu posso utilizar também o do while se caso quiserem que eu utilize. Se algum projeto me pedir para utilizar, eu faço a utilização dele. E logo abaixo aqui, então, eu vou codificar uma informação que é o switch. Switch nada mais é do que uma decisão. Aqui na decisão você lembra que tinha if, if-else e alguma coisa assim? Então, por exemplo, aqui, if, eu posso falar se escolha, ou seja, que é o que ele escolheu, for maior do que 0, aí ele entra, né? Quando eu faço esse tipo de comparação, eu estou dizendo que ele pode digitar qualquer número maior do que 0. Então ele pode digitar 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então, para eu pegar esses 3 números aqui, eles são menores do que 0. Então, eu tenho que fazer assim, ó, menor do que 0. Aí, ele vai pegar todos, mas qualquer um desses aqui que eu digitar, ele vai entrar aqui. Então, para que realmente funcione e haja escolha, eu tenho que colocar aqui a opção de igual, dessa forma aqui. Não sei se você lembra, por exemplo, se eu digitar aqui igual, escolha igual a -1. Eu tenho a garantia de que ele vai acessar aqui quando for igual a -1. Então dessa forma eu não preciso utilizar o if, eu posso utilizar o switch, que é também um comando da linguagem C. E aí eu coloco aqui o switch dessa forma, que é similar ao if, né? Eu tenho o if aqui, o if dessa forma e aqui o switch. Só que aqui ao invés de eu colocar a comparação aqui dentro eu coloco apenas a variável que está carregando a informação, carregando o valor. E aqui dentro do switch eu coloco a comparação, ou seja, se escolha for igual a -1, então ele acessa. Só que no caso aqui eu coloco se escolha, escrevo case, se escolha for igual a -1, aí coloco 2 pontos e ele entra. Tudo que eu escrever aqui abaixo agora será a validação como se tivesse as chaves aqui. Seria o que está dentro da chave aqui. Então tudo que eu escrever aqui dentro dessa chave é a mesma coisa eu escrever aqui. E quando eu terminar de escrever, eu posso finalizar com um break. Dessa forma assim. Deixa eu só fechar aqui. E aí o que tiver escrito aqui dentro desse espaço, a partir do ponto até aqui, ele vai ser executado até chegar aqui no break. Então dessa forma aqui nós temos a comparação e o acesso. Só que aqui eu vou começar por -3. Então quando a escolha for igual a -3, que é esse aqui, ele vai chamar um fatorial. Então eu terei uma codificação aqui nesse local. Por enquanto eu vou escrever só um printf. E aqui dentro do printf eu vou escrever fatorial. Com /n aqui e um ponto e vírgula aqui. Agora eu venho aqui e faço dessa forma aqui. Dou um tab para ficar separado aqui.
posso pegar essa informação aqui e copiar mais 2 vezes, né? Porque eu tenho mais o menos 2 e o menos 1. Então, venho aqui e troco por menos 2. O menos 2 ele vai chamar o Fibonacci. Eu venho aqui e coloco Fibonacci. E o menos 1, o que ele vai fazer? Ele vai sair. Então aqui no menos 1 eu posso colocar, vou colocar aqui antes do sair, vou colocar um outro /n no início da frase e colocar escolheu sair do programa. E aí eu vou colocar outro /n aqui no final. Esse aqui é para garantir, é só para ele saltar a linha para ficar uma linha separada. E aqui no final, se ele não tiver nenhuma dessas opções aqui, ele não pode processar nada. Então, por definição, ou seja, eu escrevo default, por definição, ele vai fazer também um printf aqui. Se caso eu não digitar nenhum daqueles números, ele entra neste printf e ele fala para mim aqui nesse printf, digite menos 3, menos 2 ou menos 1. Ou seja, vai ter que escolher uma das opções. Então vou dar um Ctrl S para salvar. Agora eu venho aqui e compilo novamente, né? E agora eu mando executar. Então ele executou aqui nesse ponto, agora ele escolha algum valor. Vou escolher o menos 3. Ao escolher o menos 3, ele digitou aqui fatorial. Se eu escolher menos 3 novamente, ele digita fatorial novamente. E aí vai. Se eu digitar aqui menos 2, ele vai digitar Fibonacci. Se eu digitar menos 1, ele sai do programa e escreve escolheu sair do programa. Então agora nosso menuzinho está funcionando. Então pronto, você já aprendeu aqui. Eu vou tirar esse if aqui, ele está escrito correto, por isso que ele não deu erro. E aqui eu já tenho o menu, né, escrito com do while. Tenho um switch, que foi uma decisão aqui para escolher qual das opções eu vou escolher. Então, quando eu acessar esta opção aqui, ele vai entrar nesse contexto aqui. E nesse contexto, o que eu vou fazer é chamar uma função, que é chamada de function. Eu acho que se pronuncia assim mesmo. Que é a opção para você executar um comando, como o comando switch, comando do, comando while, por aí vai. E aqui eu crio o meu próprio comando, que é uma função. Eu vou chamá-la dessa forma aqui. Quando eu escrevo aqui, eu estou falando para o meu compilador que a partir deste momento eu tenho uma codificação que ele deve executar. Então, para que isso funcione aqui na linguagem C, eu tenho que vir e criar ela antes aqui do main. Ou também eu tenho uma opção que é criá-la depois do main, porém declarar aqui em cima essa função. Ou se eu não declarar criar ela embaixo aqui do main e não declarar essa função aqui em cima, vai dar erro. Então eu já prefiro criar aqui em cima para não precisar de declarar. Outra opção também, você pode declarar ela em um outro arquivo. Se você tiver várias funções, pode declarar em outro arquivo e chamar esse arquivo aqui, um arquivo header, por exemplo. Mas a princípio vamos fazer isso aqui do modo mais fácil, ou seja, eu tenho essa função e eu vou criá-la aqui em cima. A princípio essa função, o que ela vai fazer? Ela vai entrar aqui e calcular o fatorial. Então ela não vai retornar nada. Quando ela não retorna nada para mim, eu coloco ela como void. Ou seja, o void significa não retornar nada. Se eu tenho aqui, por exemplo, no main, um int, ele vai retornar um inteiro, dessa forma aqui. Então, quando eu coloco o void, eu não vou retornar nada, eu apenas vou executar o fatorial. E aí,
eu escrevo ele desta forma aqui. Então agora eu tenho a minha função de fatorial. Então justamente quando o comando chegar aqui, ele para, joga para cá a codificação e executa tudo que está aqui dentro e depois ele continua a partir daqui. Então agora o que eu tenho que fazer é fazer a codificação de fatorial. Porém você já sabe fazer este procedimento. Se você vier aqui no laço e vier aqui em for fatorial ou while for fatorial, você já tem essa codificação. Então você já pode vir aqui no programa, pegar a informação que está aqui dentro, dar um Ctrl C, voltar aqui e um Ctrl V aqui. Dessa forma você já tem a codificação aqui. Um Ctrl S para salvar. Pronto, agora você já tem uma função de fatorial. Eu já posso voltar aqui e também trocar aqui o Fibonacci. Isso eu crio uma função chamada Fibonacci com a mesma característica. Eu venho aqui abaixo aqui da função de fatorial, escrevo void Fibonacci. Desta forma, vou lá no arquivo de for Fibonacci, que é esse aqui, pego a informação, um Ctrl C aqui e volto aqui para poder colar aqui a informação. Um Ctrl S para salvar e aí eu tenho aqui a codificação. Esse aqui é o meu main, onde ele chama o fatorial e o Fibonacci, e aqui as minhas duas funções. O que acontece é o seguinte, ele vai executar, quando ele chegar nesse menu, se eu escolher o 3, ele vai entrar na função Fibonacci, na função fatorial. E aí ele vai executar, pedir para eu digitar um número, fazer o cálculo e mostrar. Pronto. E ele volta para o menu. Quando ele voltar para o menu, eu tenho a opção de digitar de novo. Se eu quiser digitar novamente, eu digito e faço o cálculo novamente. E assim vai. Até o momento que eu não quiser mais, eu digito -1 para sair. Então vamos ver se isso aqui funciona. Vou só aumentar aqui a janela para ficar fácil para você ver. Digitar um clear aqui para sair. Vou compilar e agora executar o arquivo. Ele já apareceu aqui para mim na opção escolha aí -3 para calcular fatorial, -2 para calcular Fibonacci, -1 para sair. Digite aqui. Então vou digitar o -3. -3, dou um Enter. Ele já entra lá no fatorial. Digite o número inteiro para alguma coisa para digitar fatorial. Então eu vou lá. Digitar o 6, dá um Enter. Ele calculou o fatorial, mostrou o valor de fatorial 6, que é 720, e já caiu no menu novamente. Escolha. Aqui para eu separar o menu, eu posso fazer isso aqui, ó. Vir aqui e colocar um /N aqui no escolha aqui, ó. Ctrl S. E eu venho aqui, faço. Aqui eu tenho que finalizar. Vou finalizar com Ctrl C. Dar um clear e agora eu executo aqui o GCC e agora executo o programa. Feito isso, agora eu tenho -3 para calcular o fatorial, a mesma coisa novamente. Então vou agora calcular o Fibonacci com -2. Vou dar um Enter, digitar aqui o número 6 para calcular o Fibonacci e ele diz que o Fibonacci de 6 é 8. Pulou aqui agora ficou separado e já apareceu o menu novamente. Vou apertar -2 novamente e agora eu vou apertar o 16. E aí o Fibonacci de 16 é esse aqui. E aí eu posso ficar calculando aqui Fibonacci, fatorial. Vou colocar aqui o 3, deu 6, que é o fatorial de 3 e por aí vai. Cansei, não quero mais brincar disso aqui, eu aperto -1 e pronto. Escolheu a opção sair do programa. Então agora, só recapitulando aqui o que foi explicado nesse sistema, você aprendeu a usar o do while, aprendeu a utilizar o switch e aprendeu a utilizar funções. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like
E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.